Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos voltarmos à Tua palavra. Senhor, venha falar conosco, nos dê um coração simples, um coração de servo, disposto a ouvir e a obedecer. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, nós estamos chegando na quarta mensagem desse livro, Saía um Rio do Éden. A gente alerta os irmãos, segunda-feira vamos começar um novo alimento diário, então procure com o líder do seu grupo familiar, se você ainda não recebeu o novo alimento diário, para que você possa estar acompanhando, né? Senhor Jesus, o título de hoje, né, é sobre a queda do homem. Os irmãos podem estar se questionando como que a gente está gastando tanto tempo sobre a criação, sobre a queda do homem. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que o próprio Senhor Jesus, no capítulo 19 de Mateus, ele fala para os judeus. Versículo 4 fala: então respondeu ele, esse ele é Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui, o próprio Senhor Jesus está chamando a atenção dos judeus ali sobre a história da criação de Adão e Eva. Mas, se a gente for pegar, né, tanto Lucas, no capítulo 3, fala que Adão, filho de Deus. Judas, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, em sua carta, no versículo 14, ele também faz menção a Adão, quando falando de Enoque ser o sétimo, a sétima geração. E sem contar que o apóstolo João, também em Apocalipse, nos faz lembrar, por mais de uma vez, a história de Gênesis. Eu nem vou mencionar aqui que ele fala do princípio. O Senhor Jesus se intitulando como aquele que é o princípio e o fim. Mas, no capítulo 12 de Apocalipse, ele faz menção ao grande dragão e explica: é aquela antiga
serpente. Irmãos, essa história não é uma ficção, é algo real que aconteceu. Pode ser que você já tenha ouvido que é uma historinha, que é uma lenda. Esse é o princípio que Satanás atua, por dúvida na palavra de Deus. Então, nós precisamos perceber que essa história é com H, não é uma historinha, não. E se nós compreendermos ela com realidade, nós vamos ter mais facilidade para compreender toda a história da redenção. No capítulo 3, é narrado a queda. Capítulo 3 de Gênesis, é narrado a queda. Mas antes da gente ver a queda em si, é importante, no capítulo 2, nós vemos alguns princípios básicos. Gênesis 2:18 fala: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora aqui é literalmente Ezra. É a palavra Ezra, de onde vem a palavra Esdra, que é um dos profetas. Ou seja, um socorro, um ajudador, um auxiliador. Idônea é que esteja na mesma altura. E se nós seguirmos os versículos seguintes, nós vemos que Adão recebeu a incumbência de dar nome aos vários seres criados por Deus. E ao fazê-lo, é dito que ele não achou ali nenhuma auxiliadora que estivesse à altura, porque precisava ser ossos dos ossos, carne da carne, ou seja, precisava ser da mesma espécie. Amém. Então, no versículo 21, falou: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. Dizem que o homem foi o rascunho. Aí a mulher é bem mais bela do que o homem, porque já foi criado numa segunda etapa. Interessante a palavra usada aqui é a palavra literalmente edificar, construir. Ou seja, Eva foi edificada a partir de um osso. Não foi tirado um osso do pé, nem da cabeça, mas do lado. Muito interessante, né? Se fosse algo lá do pé, quer dizer, seria algo inferior.
algo da cabeça, algo superior, mas ele tirou do lado. E a edificou. Olha só, no 23, a reação daquele homem, o nosso pai. Esta é afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Literalmente, né? Varão, e aqui é varoa. E aqui é uma explicação. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, isso é muito importante. Eu já usei esse exemplo aqui. Imagina que isso aqui fosse um retrato. E eu acabei de achar, é o único retrato que eu tenho do meu pai quando era uma criança. E não está fotografado, não tem nenhum, como é que fala? Nenhuma cópia. E aí eu chego e falo, olha aqui, irmão Cleomar, a fotografia do meu pai, né? Eu não sou parecido com ele e tal. Aí o irmão Cleomar pega aí e rasga o retrato. Qual seria o meu sentimento de uma estupidez dessa? Eu ficaria indignado. Mas, irmão, era o único retrato que eu tinha do meu pai. Como que você faz isso? Isso é para a gente valorizar essa figura de Cristo e a igreja. Por várias vezes, o Senhor, Ele usa a figura do casamento para representar o relacionamento de Cristo e a igreja. Se Deus valoriza, nós precisamos valorizar o casamento. Aí você pode falar, mas no passado eu fiz muita besteira. Você não tinha essa visão, agora você está tendo. Então, nós precisamos ser governados por essa visão. Não importa o que passou para trás, nós precisamos ser governados da agora para frente por essa visão. Vamos prosseguir. Esse é o propósito de Deus. Deus deu uma comissão a esse casal: crescei, multiplicai, dominai a terra. Mas quando a gente abre Gênesis capítulo 3, a gente fica decepcionado, porque a nossa mãe, Eva, ela deu ouvidos à antiga serpente, que nós sabemos que era o diabo. Apocalipse deixa bem claro. E o princípio é pôr dúvida na palavra de Deus. Deus havia colocado o homem no jardim do Éden. Éden é prazer, é alegria. E no centro desse jardim havia a árvore da vida. Mas havia também uma outra árvore ali do lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas Deus advertiu: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Nós temos visto que nós, humanos, temos um espírito, uma alma e um corpo. Qual dessas partes morreu quando Adão e Eva pecaram? O corpo? Não. A palavra fala que Adão viveu 930 anos. A alma? Também não. O eu, a personalidade de Adão ainda estava ali presente, mas morreu o espírito. O espírito é para ter comunhão com Deus. Quando o homem pecou, o seu espírito foi amortecido. E dentro do seu corpo e dentro da sua alma passou a ter uma semente maligna. Quem é pai, quem é mãe, tem mais facilidade para entender isso. Ninguém precisa ensinar uma criancinha a fazer pirraça. Já nasce sabendo fazer. Por quê? Porque tem a semente da árvore do certo e errado, a semente maligna ali dentro dela. E nós herdamos essa semente e se a gente for ler, eu aconselho os irmãos até lendo depois o capítulo 3 de Gênesis, vai perceber qual foi a reação desse casal. Primeira coisa, perceberam que estavam nus. E quando perceberam que estavam nus, tiveram vergonha, tiveram medo de Deus. E vamos tentar resolver esse problema. Foram lá e pegaram algumas folhas de figueira. Quem não conhece pé de figo, tem umas folhas grandes. Vai resolver o problema. Vamos fazer aqui uma tanga aqui. Mas só que essas folhas não duram muito tempo. Não resolve o problema. A palavra fala que Deus fez uma veste com pele de animal. Mas para você tirar uma pele de animal, você vai ter que matar esse animal. Lá em Apocalipse é dito que esse animal era um cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Irmãos, Deus se preocupa com a sua criação. Ele vai no jardim e procura Adão. E fala: Adão, onde estás? E Adão se esconde. E aí ele começa
arrumar desculpa. Primeira coisa que ele fala, a mulher que você me deu, né? Como se o erro fosse de Deus de ter dado a mulher para ele. Aí Deus vai na mulher. E a mulher fala, foi a serpente. E é impressionante. Deus, então, amaldiçoa a serpente. O que a serpente haveria de comer? Pó. De que nós fomos feitos? Pó da terra. É por isso que aquela serpente, fininha, pequenininha, foi crescendo e virou um grande dragão. Porque comeu muito pó. Mas nós vimos também bons exemplos essa semana. Como José, filho de Jacó, que aos 17 anos foi vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele para um grande comandante lá no Egito. E ele sempre dependendo do Senhor. Sempre mostrando que a força dele, a sabedoria dele, não provinha da sua própria força, mas provinha do Senhor. Irmãos, nós precisamos perceber isso. Não adianta a gente querer tecer folhas de figueira. Não adianta a gente querer depender da nossa força natural. Nós precisamos perceber que assim como Adão caiu em um pesado sono, aquele pesado sono de Adão representa a morte do Senhor Jesus. É por isso que em 1 Coríntios 15:45, o Senhor Jesus, ele é chamado de o último Adão. Porque o primeiro Adão foi aquele que caiu naquele pesado sono. E o que verteu do lado do Senhor Jesus? Sangue e água. O sangue é para a nossa redenção, para limpar os nossos pecados. A água é para suprir vida. Então, hoje, nós somos esses que fazem parte da igreja, ou seja, nós somos a noiva do Cordeiro. Assim como Adão e Eva se tornaram uma só carne, nós podemos nos tornar uma só pessoa em Jesus.
quando nós cremos na morte e na ressurreição do Senhor, o nosso espírito que estava amortecida, ele é vivificado. João 1,12 fala que nós somos feitos filhos de Deus. Mas esse filho de Deus que nós somos feitos, quando cremos, não é um filho varão, não. Não é um filho guerreiro. É um filho neném. É um filho nascendo. Nascendo em quê? No Espírito. Agora nós sabemos que para uma criança crescer, primeiro tem que mamar o leite da mãe. Depois, uma papinha, depois alimento sólido. Se nós queremos crescer na vida de Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. E essa palavra, ela vem para nos lavar, vem para nos edificar. Eu não quero ser apenas um bebê espiritual. Eu quero me tornar um filho varão. O que é um filho varão? É um filho apto para a guerra. O irmão Pedro, ele tem dado ênfase para nós nos tornarmos como os valentes de Davi. Quem eram esses valentes de Davi? Eram os seus guerreiros. Assim como José no Egito, ele foi preparado ali. O Senhor também está nos preparando para nós nos tornarmos os valentes de Davi. Eu ganhei muito essa semana também, ao perceber que tem uma pessoa na Bíblia que é chamado literalmente valente de Deus. E ele aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo. Sabe quem é? Gever, em hebraico, é valente. Gever. El é Deus. Gever El, Gabriel, né? Gabriel é o valente de Deus. Interessante que ele aparece sempre falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Para você se tornar um valente de Deus, você está relacionando a vinda do Senhor. O Senhor veio a primeira vez como um humilde carpinteiro, mas Ele virá a segunda vez como um juiz, como um rei, para estabelecer justiça sobre toda a terra. Anelemos ser um valente de Davi, ser um valente de Deus, ser um Gabriel, uma pessoa apta para assumir uma posição
de luta. Luta pelo Senhor. Olha só, nossas crianças estão ali embaixo. Quem é pai, quem é avô, quem é bisa, se preocupa com cada filho. Mas qual é a responsabilidade que nós podemos dar para essas crianças? Quase nenhuma. É óbvio que nós precisamos, desde cedo, ensiná-las a servir, a fazer alguma atividade. Isso vai mexer no caráter delas. Mas eu não posso dar uma responsabilidade, cuida da casa. Não sabe fazer quase nada. Seria loucura um pai, né, dar uma responsabilidade para uma criança de 3 anos. Mas o pai, a mãe, olha para aquelas crianças e fala: você vai, no futuro, poder assumir a responsabilidade. E Deus, quando olha para cada um de nós, o que Ele está vendo? Um adolescente? Rebelde? Que faz o que quer? Ou está vendo um José sendo aperfeiçoado, um José do Egito sendo abençoado? Ou já está vendo um José do Egito reinando sobre a terra do Egito? Não sei. Essa é uma resposta que cada um de nós tem que dar diante do Senhor. Irmãos, eu tenho visto, o Senhor tem ganhado alguns aspectos no meu viver, mas outros eu vejo que Ele ainda precisa ganhar mais. Mas nós não podemos desistir. Nós precisamos aprender com os nossos próprios erros e nós temos que tomar posse de cada palavra que o Senhor tem nos dado. Não é à toa que o Senhor tem nos dado tanta palavra. Vamos aprender a valorizar essas palavras. Que nós possamos mirar nesses muitos bons exemplos que nós temos e possamos ver a nossa real situação e nós possamos tomar posse de alguns versículos. Eu gostaria que a gente abrisse em Apocalipse 12, 11. No início, quando eu li esse versículo, eu pensava que ele estava se referindo a Miguel, no versículo 7. Que aqui fala: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Mas quando a gente chega no versículo 11, fala: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esses anjos
que ficaram fiel ao Senhor. Miguel é um desses. Nunca pecaram. Ou seja, Miguel não precisa de sangue. Aqui está se referindo ao filho varão que nasceu dessa mulher universal, que representa a totalidade do povo de Deus. Aqui representa tanto os judeus, aqui está incluído o rei Davi, está incluído todo o povo de Deus, do passado, do presente, do futuro. Amém. E esse filho varão são os vencedores. Então, para nós sermos incluídos nesse filho varão, nós temos que aprender a usar o sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. Não basta receber a palavra, tem que dar testemunho dessa palavra. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é a vida da nossa alma. Alma, mente, vontade e emoção. Vamos repetir esse gesto? Mente, vontade e emoção. Esse é o nosso eu. Sim. Quando as pessoas não creram, elas vivem para si. Mas quando nós cremos, o nosso espírito é vivificado. E quando o nosso espírito passa a governar a vida de nossa alma, nós não vamos dar mais prioridade para a nossa alma, mas para o viver no espírito. Amém. E assim, nós vamos poder ter parte, ser parte do filho varão. Aleluia. Vamos então multiplicar em pequenos grupos e vamos ruminar mais essa palavra. Amém?